Bom, a pandemia eu acho que foi um acontecimento, uma tragédia, né? Um caos que se instalou no planeta Terra, onde não existe nenhum governante, seja de país, de estado, de município, que sabia exatamente como lidar, como manusear com aquilo. Era uma coisa muito nova, nós não tínhamos precedentes na história para saber como acontecer. Então eu acho que a cultura e o esporte foram muito impactados. A gente costuma a olhar só o nosso lado, né? O que me impacta mais é o que mais incomoda. Mas se você fizer uma avaliação mais profunda, a cultura e o esporte foram dois segmentos que pararam no início e até hoje, gravando uma entrevista que tá todo mundo de máscara, os estádios estão um dilema se volta público, se não volta público, o que pode ou o que não pode, as casas de show da mesma forma. Então esses dois segmentos que são tão necessários à presença da população foram impactados de uma forma muito firme. E eu acho que nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso uma ação fundamental, que foi a sensibilidade do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia Mendes, em entender o impacto que essa pandemia causou nesses dois segmentos. Com isso, nós tivemos, sem dúvida, um ano muito especial. Primeiro, com o advento da Lei Aldir Blanc, que nós, do estado aqui do Mato Grosso, se não fizemos o melhor, um dos melhores execuções da Lei Aldir Blanc no Brasil, foi feito aqui. Nós executamos 100% desse recurso. Estados vizinhos, Goiás, se não me engano, executou 20%, 30%. Estados gigantes com 20%, 30%, 40% de execução. Mas isso a gente conseguiu fazer por um esforço gigantesco da CECEL, da Secretaria de Fazenda, do governador Mauro Mendes, onde todas as estruturas governamentais trabalharam para que a execução desse projeto fosse viável. O prazo era muito curto, o período era muito pequeno, e a partir dali nós demos um pontapé importante no final de 2020 para começo de 2022, onde nós colocamos aí, só o governo do estado, mais de 30 milhões de reais, só o governo, fora os municípios, que nós inclusive auxiliamos, não era nossa obrigação, mas fizemos o dever de casa de auxiliá-los. Conseguimos manter a chama da cultura acesa. E tão importante quanto o valor que chegou na ponta final é como ele chegou. Os critérios sociais, a forma com a qual foi distribuída nos enche de orgulho. Nós criamos critérios onde 60% desse recurso foi para o interior do estado, 40% para os municípios do Vale do Rio Cuiabá. Criamos notas sociais onde os invisibilizados puderam ter vez, portadores de necessidades especiais, mulheres, negros, LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, cidades com menos de 40 mil habitantes. Nós criamos critérios onde a gente conseguisse chegar nos quatro cantos do estado da forma mais plural e diversa possível. E alguns dos números nos orgulham muito. Os da Lei Aldir Blanc, em especial, 62% dos contemplados são proponentes que nunca tinham tido acesso ao recurso público. As notas sociais, os critérios sociais, elas partem do princípio que eu sou artista. Eu sempre tive do outro lado da mesa e eu sempre tive a impressão que parecia uma grande Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Cuiabá. Parecia que só Cuiabá acontecia. Então, quando o Aldir Blanc apareceu, quando as notas sociais conseguiram fazer um incremento de 95% de participação dos municípios de acréscimo, nós conseguimos fazer cidades com menos de 40 mil habitantes ter um acréscimo substancial nas suas participações e serem contempladas. Mulheres, antigamente nós tínhamos 70% dos contemplados homens, 30 mulheres. Hoje nós temos 54 mulheres, 46% homens. Equilibramos essa balança. Onde nós tivemos os invisibilizados atendidos, nos fez entender a partir da Aldir Blanc que o caminho era esse, que era um caminho sem volta e que nós conseguimos avançar para o sentido que a gente queria, que é levar a cultura e esporte aos quatro cantos. E a partir daí, nós não paramos. Sejam com os nossos editais, nós soltamos mais 30 milhões de reais de editais na praça, e tem um edital, um especial, que ela responde essa tua pergunta. Nunca na história do estado de Mato Grosso teve um edital voltado para as prefeituras. Um edital de 12.880.000 reais, aonde 250 mil foi contemplado o município de Cuiabá. E os outros 12.600.000 e poucos foram para mais
se não me engano aqui, 92 municípios do interior do estado. Então isso é dar acesso, isso é levar cultura, isso é levar esporte aos 4 cantos desse estado. Nós temos essa regra, 60% do nosso recurso vai para o interior, 40% vem para os municípios do Vale do Rio Cuiabá. Então a gente com isso consegue ter uma distribuição mais igual. E isso serve para o esporte, isso serve para a cultura, isso serve para ponto de cultura, serve para ponto de esporte. O nosso Bolsa Atleta é um exemplo claro disso, onde os atletas contemplados, é óbvio que pela quantidade de ações esportivas desenvolvidas na capital, tem um número muito grande de contemplados, mas no interior do estado, por onde você passa, Barra, Araputanga, Sorriso, o Sinop, você vai vendo contemplados do Bolsa Atleta, do Projeto Olympus. Então isso, eu acho que a gente começa a criar um caminho onde vira um caminho sem volta, onde o acesso é democratizado e onde a Secretaria de Estado começa a fazer jus ao nome de levar cultura e esporte aos 4 cantos. Eu acho que a gente tem que ter avanços, eu acho que eu volto na questão da Covid, a gente tem que ter sensibilidade. Ninguém sabe tudo de nada, ninguém é dono da verdade, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, a gente não pode fechar os olhos para as necessidades. Eu seria um secretário não tão bom se eu, sentado dentro do meu gabinete, quisesse criar uma política pública, cultural ou esportiva para os 141 municípios sem entender a necessidade de cada um deles. As necessidades de Colniza são diferentes das necessidades de Araguainha, que são diferentes das necessidades de Sorriso. Cada um está num estágio cultural, num estágio esportivo. Então, para isso, o que a gente faz? A gente tem sensibilidade para tentar entender o que cada região, o que cada município precisa, para a gente contemplar daquela forma. E isso serve também com as pessoas, com os segmentos, com os invisibilizados que sempre ficaram à margem da sociedade. Então, eu acho que esse é um avanço importante, é um avanço social importante, que eu acho que fico muito feliz com a sua pergunta de fala que seja uma das nossas marcas, porque esse é o nosso objetivo. Criar acesso plural e diverso para todo mundo. A gente tem discutido muito isso com o segmento da cultura, do esporte, do turismo. Também a gente acaba fazendo grupos de trabalho junto, porque ele se interfaceia com muita grandeza. A gente tentou fazer o dever de casa. Nós tentamos preparar qualificar nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e do esporte, sejam eles gestores municipais, com cursos de qualificação para o terceiro setor, para os proponentes, para os artistas, para os produtores culturais de uma forma geral. Vou te dar um número aqui. A cultura, ela mede a tua dimensão cultural no Brasil em relação ao CPF da cultura. CPF da cultura, conselho, plano e fundo. Quando nós começamos a gestão, Cuiabá, se não me engano, estava em 17º, 18º lugar em CPF da cultura. Nós aproveitamos esse período da pandemia para qualificar gestores. Fizemos um curso, fizemos uma parceria com a Ação Cultural, com o Adriano, com o Eduardo Espíndola, com a Viviane Lozzi, de capacitação de gestores. Hoje o Mato Grosso já é o 5º lugar. Se tudo correr bem, a gente termina a gestão do governador Mauro Mendes em 1º lugar do Brasil em relação ao CPF da cultura. Então, enquanto a gente não podia fazer eventos, nós pensamos em buscar recursos para construir editais poderosos para que a gente mantivesse a chama da cultura acesa, projetos poderosos para mim a maior política pública de esporte, que é o Projeto Olympus, que antigamente o Bolsa Atleta parecia o Vampeta jogando bola no Flamengo, né? Fazia que jogava, o Flamengo fazia que pagava. O Bolsa Atleta era isso no passado. Hoje a gente tem um projeto que tem o Bolsa Atleta base, estudantil, nacional e internacional, 100% pago rigorosamente em dia. Deu tão certo o projeto, nós criamos a 2ª fase do Projeto Olympus com Bolsa Técnico Nacional, Técnico Internacional, participação olímpica. Todos os atletas que foram convocados para as Olimpíadas, atletas olímpicos e paralímpicos, receberam 30 mil reais, seus técnicos receberam 10 mil reais, e o Romário, atleta do goalball, atleta paralímpico, que trouxe uma medalha olímpica, ele recebeu 100 mil reais. Ou seja, desde o começo, desde a base estudantil, nacional, internacional, técnico,
a participação olímpica e a medalha olímpica, todo o processo esportivo de um atleta contemplado pelo poder público. Então, nesse período de pandemia, nós tentamos fazer o dever de casa. Manter o nosso trabalhador da cultura e do esporte ativos, seja por formas digitais, por formas de bolsa para manter seus treinamentos, capacitando nossos gestores e preparando para essa retomada. Com a quantidade de editais que nós temos na rua nesse momento, o dia que você está me entrevistando hoje, nós temos nesse momento 3 editais na rua. O edital de 3 milhões de reais de audiovisual, o edital de 2 milhões de reais de economia criativa, um de 700 mil reais de games, e eu lanço na semana que vem um edital que se chama Vivências, um edital de 10 milhões de reais para as mais variadas cadeias produtivas da cultura, um edital de 3 milhões de reais de literatura e um de bibliotecas. Com isso, nós vamos ter um 2022 aquecido por esses editais. Então eu acho que a gente manteve a chama da cultura e do esporte viva, eu acho que capacitamos os gestores para que nós tenhamos uma qualidade de trabalhadores da cultura e do esporte melhores qualificados para buscar recurso no poder público, na iniciativa privada, no governo federal, porque tem recurso. A gente precisa ter bons projetos, essa é uma grande realidade. Capacitamos a Secretaria da porta para dentro. Vou dar um número aqui para vocês. Ano passado, a CECEL atingiu a quantidade de 11% de efetivação nas emendas impositivas. As emendas que os deputados mandam. A CECEL já era a melhor secretaria do Estado em relação a isso. Esse ano eu já estou com 80% das emendas efetivadas. Então, isso mostra que a gente também melhorou nossas práticas da porta para dentro. Eu não posso passar por um microfone que eu não deixe de parabenizar. Primeiro o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes por terem entendido a importância da cultura e do esporte nesse momento. E como é que ele entende isso? Não é da boca para fora, é botando recurso e é botando dinheiro, orçamento e grana. E isso foi feito. E os trabalhadores da CECEL. A CECEL trabalha dioturnamente para que a gente consiga atingir esses números, para que a gente consiga chegar na ponta final, porque a gente entende exatamente a função da CECEL existir. Ela não existe só para pagar salário do servidor, que é muito digno e é muito correto que isso aconteça. Mas a função da Secretaria existir é para que o trabalhador da cultura e do esporte tenham aonde se amparar, tenham aonde ter ajuda, tenham aonde ter auxílio para buscar recursos, para continuar seu fazer cultural, sua prática esportiva e movimentar essa cadeia produtiva econômica, gerar emprego, porque cultura e esporte gera emprego, gera renda, e isso é muito importante frisar. Por incrível que pareça, cara, a relação da SEDUC com a Secretaria de Cultura e Esporte, ela nunca foi próxima. Na minha cabeça, eu acho que ela tinha que ser cada vez mais próxima. Essa parceria da Escola de Teatro do Flávio Ferreira com o NEMAT, ela foi a força para ela acontecer. Ela é um case de sucesso, funciona muito bem. E eu acho que iniciativas como essas têm que ser institucionalizadas cada vez mais. Hoje, eu quero de público agradecer ao secretário Alan Porto, secretário de Educação. Pela primeira vez na história existe um diálogo em relação a isso. Eu acho que o reparo histórico desse distanciamento eu não consigo fazer num estalar de dedos igual o Thanos fez nos Vingadores, mas o diálogo começou. Nós temos um processo importante, nós pegamos toda a nossa produção literária do edital Estevão de Mendonça e da Aldir Blanc, nós pegamos 13.500 livros e colocamos esses 13.500 livros à disposição da SEDUC e eles com isso criaram um programa, um prêmio, uma ação tipo gincana dentro das escolas estaduais para que o aluno faça o uso daquela literatura mato-grossense. Em cima daquilo eles têm vídeos para fazer, redações a descrever, contando histórias com premiações. A SEDUC vai dar premiações para as melhores ações e propostas após essas leituras. É a primeira vez que a gente faz um diálogo desse. Nós temos uma cerimônia de entrega desses 13.500 livros e a SEDUC já se propôs colocar no seu currículo a obrigatoriedade de compra de autores mato-grossenses para que ele comece a colocar na sua grade curricular e talvez esse seja o pontapé inicial para essa relação cultura e educação.
Eu costumo brincar que eu sou um híbrido, né? Porque o que a cultura, eu acho que os grandes embates acontecem quando o que a cultura e o esporte esperam do poder público não são a mesma coisa que o poder público espera da cultura e do esporte. E talvez por eu ser artista, por eu ser esportista, e eu sou político, não tenho vergonha de ser político, eu acabo sendo um meio termo, então eu acabo sendo um bom mediador dessas necessidades, seja da necessidade política, seja da necessidade do segmento finalístico, a cultura ou o esporte. Então eu me proponho a isso, a ser esse instrumento, eu sou um instrumento dessa ação, por isso que talvez esteja funcionando. Eu acho que eu parto do princípio, a partir do momento que a gente está no poder público, a gente não agrada todo mundo. Como artista você não agrada todo mundo, eu sou cantor sertanejo, tem gente que gosta, tem gente que torce o nariz, faz parte. Mas se você acredita no que você faz, você está fazendo a questão da Copa América, tá? Vou falar da Copa América para talvez sintetizar essa tua pergunta. Nós estávamos há uma semana antes, na verdade, isso aconteceu foi o seguinte, na sexta-feira foi o começo do Campeonato Brasileiro, era Cuiabá e Juventude, nós recebemos Cuiabá e Juventude, ninguém fez teste, ninguém fez nada, máscara, proteção, eram as primeiras ações. Qual era a diferença da gente receber seleções do Brasil inteiro, a gente mostrar que a Arena Pantanal era um elefante branco e foi de elefante branco a melhor estádio da Copa América. Qual era o problema da gente mostrar isso para o Brasil e para o mundo, que a Arena Pantanal sim está de volta ao cenário como protagonista entre os maiores aparelhos esportivos do Brasil, movimentar a economia. Na Copa América foram contratados em média 500 pessoas dia trabalhavam na Arena Pantanal, todos testados, atletas vacinados, delegações vacinadas. Então, eu acredito, e a gente só faz o que acredita, acredito fielmente que nós estávamos respeitando a vida das pessoas, porque se a gente podia o Campeonato Brasileiro na sexta, por que na outra sexta a gente não poderia a Copa América, sendo que o grau de segurança para você entrar na Arena Pantanal, eu sou secretário, para eu entrar na Arena Pantanal eu tinha que fazer o teste. Então um ambiente muito mais controlado, aonde gerou recurso, gerou dinheiro, hotéis, táxis, vans, empresas de eventos, empresas que fazem teste de Covid. Uma empresa foi contratada para ficar dentro da arena fazendo teste 24 horas por dia. E ao mesmo tempo, a Arena Pantanal começar a cumprir a sua vocação, que é ser palco de grandes jogos. Quem esperava que o Messi iria botar os pés aqui para jogar? Suárez, Cavani. E por isso aqui nós não tivemos o jogo do Brasil e Chile. Nós não tivemos porque o Flamengo e o Cuiabá tinham um jogo naquela semana e eles não aceitaram mudar de quinta para quarta, porque nós tivemos na segunda o jogo da Argentina, na quinta era o jogo do Flamengo e no sexta era o jogo Brasil e Chile. Se eles topassem mudar para quarta, nós teríamos na mesma semana Messi, Flamengo e Cuiabá e seleção brasileira. O Flamengo não mudou por causa de cota de televisão, faz parte do processo e não pode jogar um dia seguido do outro, mas olha que semana mágica. Olha que momento mágico. E na sexta-feira tinha assistido o Atlético Mineiro. Quem imaginava que aquele elefante branco da Arena Pantanal estaria sendo utilizado dessa forma? Então, eu acho que a vida das pessoas tem que ser respeitada. O governador Mauro Mendes fez uma das melhores gestões no enfrentamento ao Covid. Aquela Arena Pantanal foi um centro de triagem reconhecido nacionalmente como uma das melhores ações preventivas ao tratamento da Covid-19, a própria Arena Pantanal, e ela não foi desativada para receber a Copa América, continuou funcionando, ela só parava de funcionar no dia dos jogos. Então, nós temos que ter sensibilidade. Como diria Raul Seixas, a gente não tem que ter a velha opinião formada sobre tudo, nem tanto lá, nem tanto cá. Vamos achar um meio do caminho, e é nessas proporções, fazendo o que eu acredito ser correto, que eu toco meus pensamentos. Posso errar, posso acertar, eu sou humano, isso faz parte, mas eu toco nesse sentido. A família é a tua base de tudo, não existe possibilidade de você conduzir nenhum processo profissional, político, se você não tiver isso conversado em casa com sua família, teu apoio da tua casa, né? Mas eu, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa. A Lana entende o que a gente está passando e eu acho que a política é um momento que você passa, é um período da tua vida que você se entrega,
para fazer aquilo, porque não tem hora, o telefone toca 24 horas por dia, as ações acontecem o tempo todo, mas eu tenho uma família que me apoia, que me entende, eu faço das tripas coração para estar o mais próximo possível deles. Então eu tenho que muito agradecer eles, aproveitar aqui, mandar um beijo pro Luca, pro Enzo, pro meu amor, pra Lana. Não é fácil, não é simples, mas aquilo que talvez a primeira pergunta agora desse momento responda. A gente acredita no que está fazendo, sabe que é um período que a gente está passando por isso. Eu não sou secretário, eu estou secretário. A qualquer momento eu posso sair, no final da gestão do governador eu posso sair. Então é um momento que você tem que se entregar e você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Eu estou lá para servir, essa é a minha função. Qualquer coisa diferente disso não é minha função. Então se eu não estou disposto a ir, se minha família não estiver disposta, eu tenho que procurar outra coisa para fazer. Então nesse momento estou fazendo e com muito prazer. E graças a Deus eu tenho uma família que me apoia. Ele nos procurou, entrou em contato, nem meu pai sabia da existência dele. Meu pai, ele é mais velho que eu. A mãe dele foi namorada do meu pai e eles terminaram. Ela foi para o interior do Rio Grande do Sul e meu pai veio para cá, nunca mais se viram. E ele nasceu sabendo que tinha o pai, tinha uma foto 3x4, vivia procurando Herci Alberto Machado, que é o nome do meu pai, mas meu pai é um fantasma na internet, não existe. Daí um dia ele foi apagar do Google assim, apagou só o Herci, veio Alberto Machado. Daí apareceu umas fotos minhas, 2-1, secretário, prefeitura. Falei, opa, parece comigo. Depois, se vocês puderem, colocar a foto, é maravilhoso. Daí ele ligou, tal, começou um papo de bandido para delegado, tal. Chamei meu pai ligou para ele. Daí falou, fala com ele lá. A primeira coisa que eu perguntei, né, para ver se ele era meu irmão mesmo, né, que é mais importante que o DNA. Falei, você é Inter ou você é Grêmio? Falou, sou Inter. Eu falei, ótimo, então você pode ser meu irmão, vamos fazer o DNA. Mas se fosse Grêmio, estava descartado a hipótese, né? Mas é um cara maravilhoso, um cara que tem uma família maravilhosa, esposa dele, filho dele. É um cara que eu tenho muito carinho, estou aprendendo a conviver, a amar. A gente tem muito pouco tempo de convivência, ele mora no Rio Grande do Sul, mora aqui. Nós já estivemos juntos aí umas 5, 6 vezes, ele lá, eu aqui, ele vem aqui, eu vou lá. Mas está sendo uma experiência maravilhosa, é um cara especial, sou grato. Eu acho que a Lei Aldir Blanc foi um divisor de águas. Talvez uma das maiores ações que o governo federal fez nos últimos anos, para você entender, o estado de Mato Grosso foi contemplado com 50 milhões de reais. 30 milhões o governo fez gestão, os outros 25 milhões o governo, 25 milhões os municípios, alguns devolveram na hora, tem uma série de formatos. Alguns vão executar agora, mas 50 milhões de reais foram destinados ao estado de Mato Grosso. Se você somar a Lei Rouanet, desde que ela foi criada até hoje, somado, nós não temos 50 milhões contemplados. Então, um governo que é muito criticado em relação a isso, eu critico várias ações dele, aquilo que eu te falei, não temos que ter a velha opinião formada sobre tudo. A Lei Rouanet, no momento que a pandemia precisou, a Lei Aldir Blanc foi realmente importante, foi um divisor de águas. Tem ações que eu concordo, tem ações que eu não concordo, tem políticas públicas que eu concordo, outras que não. Eu tenho foco na solução, eu não tenho foco no problema, é meu jeito de proceder. Então, o que eu posso remediar, o que eu posso consertar, onde eu posso agir, eu compro briga, faço enfrentamentos. Na lei Paulo Gustavo, que vem na esteira da Lei Aldir Blanc, eu cheguei a montar uma petição digital pedindo apoio para que o Congresso, para que o Senado aprovasse a Lei Paulo Gustavo. Foi aprovada no Senado já em primeira a Lei Paulo Gustavo. Torço muito para que ela seja executada. Então, ações voltadas para o governo, do governo do estado de Mato Grosso, que eu possa fazer gestão, e eu faço. Eu fiz gestão com os nossos senadores, com a nossa bancada federal, para que a lei tivesse a votação, e depois vamos fazer gestão para que o prefeito sancione e ela seja tão importante para 2022 quanto em 2020 e 2021 foi a Lei Aldir Blanc. Então, eu acho que tem coisas
Tem acertos, tem erros, mas eu tenho que focar no estado de Mato Grosso. Eu fico lutando 24 horas por dia para pegar os problemas, superá-los e o que tem de bom, tentar potencializá-los, como foi a Lei Aldir Blanc. Cara, eu passei um problema nesse jogo, porque eu sou Inter, óbvio, né? Mas aqueles 3 pontos pro Cuiabá foi tão importante e para mim me deu 2 prazeres. Primeiro pela vitória do Cuiabá e deu aquela fundadinha no Grêmio para ir para a Série B. Então para mim teve um valor importante aquela derrota do Inter. Eu acho que não tem nenhum colorado aqui no Mato Grosso que não tenha saído realizado daquele estádio. Eu tenho 2 moleques, o Enzo tirou camisa, rodou o Enzo, eu acho que eu tô perdendo pro Dourado já. Mas daqui a pouco, a hora que começar a mandar uns boletos para ele, eu acho que ele vai voltar atrás. Eu vou fazer pressão. Mas meus moleques são colorados. O Enzo, meu pequeno, já curte bastante o Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá é o segundo time de todo mundo aqui. De quem não for o primeiro, é o segundo. Ele recuperou a autoestima do futebol mato-grossense. Seja misto, Dom Bosco, Operário, Luverdense, tá todo mundo feliz com o momento que o Cuiabá está vivendo. Parabeniza a diretoria. E a gente discutir isso em outra oportunidade. Tamo junto, obrigado, parabéns pelo programa, adorei estar aqui, me chame sempre.